Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E a gente vai voltar a falar um pouquinho aqui sobre planejados, né? Acho que é um dos temas que as pessoas têm mais procurado também aqui nos canais aqui da Regional Link, aqui do portal R011 também, saber e curiosidades, até porque os planejados hoje já não é mais uma questão ali de luxo ou simplesmente de, né, algo que não seja essencial. O estilo de construção mudou, as coisas mudaram e o planejado acabou se tornando algo essencial ali para poder você ter ali comodidade, você ter ali também uma série de fatores ali, né? De ambientação, de beleza, de decoração. Para falar um pouquinho sobre isso, seja bem-vindo, João. Perene Planejados aqui presente aqui no Resenha Corporativa. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por estar João, aqui. me diga uma coisa, dentro desse ambiente dos planejados, o que mudou em relação, assim, a gente vê uma mudança grande de padrões, de uso muito de vidro também, a iluminação acoplada. Hoje, para quem tem uma empresa de planejados, vamos lá, Perene Planejados, você tem que estar... você tem que englobar ali também, não apenas o madeiramento? Então, hoje a gente fornece todo tipo de serviço, né? Igual o cliente quer uma porta de vidro, quer algo com iluminação, a gente faz. O mais importante de tudo é você entender o cliente, né? Igual você falou agora que mudou a casa do cliente. Hoje tem apartamentos aí que o pessoal está lançando, tem apartamento de 28 metros, apartamento de 32 metros, tem até uns estúdios de 18 metros, né? Então, quando você mora num apartamento de 32 metros, qualquer centímetro lá tem que ser bem aproveitado, né? E o planejado, ele entra nesse sentido de aproveitar cada milímetro, né? Então, você vai hoje, sei lá, numa loja convencional, você vai ficar, às vezes, se só faltar lá 15 centímetros lá, quanto que esses 15 centímetros vai representar no metro quadrado da sua casa? Tá. Que você vai perder. Então, isso faz muito sentido hoje. E isso para apartamento pequeno, mas também quando você tem um apartamento grande, também é importantíssimo. Hoje o aproveitamento do espaço é importante, né? Acho que independente do tipo de padrão que você tem de casa, mas você quer ter você quer tanto ter a questão da beleza, né? Da decoração, mas com aproveitamento que seja útil, que você consiga efetivamente adequar aquilo à tua utilidade, né? Ao que você precisa. Tem gente que gosta mais de ter uma cozinha com maiores espaços para poder guardar louça, essas coisas. Outros preferem que aquele aproveitamento seja mais voltado para outro tipo de finalidade. Isso tudo tem que ser estudado com o cliente. Eu costumo falar que o móvel planejado é uma tradução dos anseios que o cliente tem. Então, antes de eu fazer qualquer tipo de projeto, eu primeiramente tenho que conhecer a pessoa, porque esses dias até aconteceu um caso, né? Eu perguntei pro cliente, como que você quer o seu guarda-roupa? Ele falou, eu quero normal. E assim, como que é normal? Um exemplo, você vai ligar numa pizzaria e você vai pedir uma pizza e... como que você quer sua pizza? Eu quero uma pizza normal. Tipo assim, a gente tem que entender o que o cliente quer e muitas das vezes a própria pessoa não sabe o que ela quer, né? Então a gente conversa certinho para entender o que ela quer, tenta entender tudo para fazer um projeto mais assertivo possível, né? Então isso que a gente fala que é o briefing, né? Você faz entende tudo do que o cliente quer para apresentar o projeto mais certo. Aí nessa entrevista que eu faço com o cliente, eu pergunto para ele o que é mais importante para ele. É o custo? É a beleza? Você quer uma coisa que funcione? Você quer uma coisa que... Então a gente tem que fazer tudo, porque às vezes a pessoa quer uma coisa linda.
Mas que não vai ser funcional para ela, né? Que não vai ser funcional. Então, muitas das vezes eu falo que um projeto tem um tripé, que é a beleza, o técnico e o funcional. Então, muitas das vezes o cliente vem através da internet com algo bonito, né? Pega uma referência na internet. Pega uma referência na internet e aí a gente vai fazer aquilo que ele quer, porque é aquilo que ele sonha. Só que aquilo que ele quer, a gente, de repente, se tiver algum problema, a gente vai fazer alguma adaptação. Falar, ó, aqui a gente vai fazer desse formato, a porta tem que ser, não pode ser de correr, ela tem que ser de abrir, ou a porta tem que ser de correr, não pode ser de abrir. Então isso tudo a gente vai ver de acordo com o espaço dele, com a planta, questão de fluidez, o que ele vai ter que fazer lá e tentar entender o máximo para apresentar uma coisa mais assertiva. Eu acho que essa questão da funcionalidade é um dos fatores mais importantes. E por quê? Porque às vezes essa questão de eu quero um guarda-roupa, quero um closet assim, um assado. Isso aconteceu comigo, inclusive. Né? Eu quis fazer um closet, né? Um guarda-roupa aberto e tal. E aí você desenha aquilo de acordo com o que você acha que vai ser útil para você. E aí com o uso, eu fui ver, não, mas peraí, aqui eu não podia fazer dessa forma, que eu tinha que ter colocado de outra forma, tinha que ser nichos. Então, tudo isso, essa questão da funcionalidade, parte desse briefing, né? Do Isso. entender o que o cliente quer. Poxa, você tem mais calças do que camisas, então não adianta fazer tudo de cabideiro, que não vai resolver o seu problema, vai faltar para um e vai sobrar para outro, né? É bem isso mesmo. Então, quando a gente vai fazer, procurar entender o máximo possível do que o cliente quer, para você usar a ferragem certa, usar a madeira certa, o acabamento certo. Então, às vezes o cliente ele quer um móvel escuro, mas lá o ambiente é pequeno. O móvel escuro fecha o ambiente. Tá. Então tem todas essas questões para você fazer, porque às vezes você chega num lugar e você fala, nossa, esse lugar é carregado, né? E você não entende. Então essas questões de cores também faz toda a diferença num projeto. Às vezes você tem uma casa enorme, aí você vai lá e põe tudo clarinho lá e às vezes fica parecendo um hospital. Tipo, ou parecendo que tá tudo boiando na casa, né? Então, quando a gente faz a apresentação, né, já faz primeiro a entrevista, entende tudo que o cliente quer, e aí a gente faz a apresentação de forma mais assertiva mesmo, para ficar um negócio legal, porque é um investimento caro. O cliente vai pegar, mas é um investimento que ele é a longo prazo. Então você vai fazer agora e aquilo lá vai ficar por muito tempo. E não pode errar. Né? Não pode errar. Não, gente, e até falando essa questão de investimento, eu vou até contar uma aqui. Justamente nesse armário, nesse closet. Aí eu falei, não, eu vou fazer uns nichos, vou tirar essa parte de cabideiro, vou pôr ali 6 nichos e tal e tal. E aí eu fui ver, aí você fala, putz, eu fui ver um preço de um MDF. Meu, é caríssimo. Você tá falando ali de uma chapa de MDF na faixa de R$300, por aí. E aí fora todo a mão de obra. Então, tipo, as pessoas às vezes que pensam e falam assim, mas o móvel planejado é caro. Mas se eu for comprar com R$300, eu compro uma cômoda na Casas Bahia, fazendo propaganda da casa. Mas veja bem, você não está tratando do mesmo material, nem da mesma utilidade dele. Então, eu acho muito complicado, às vezes, a gente querer precificar o trabalho dos outros sem ter referência. Ou com uma referência errada, uma referência de um móvel pronto, que é feito em grande escala, e com outro material que não vai durar o tempo que vai durar um planejado, né? Um caso assim que eu costumo falar é que o móvel não tem nome. Então, igual você vai comprar um carro, você vai lá, procura modelo tal, marca tal, e você tem uma base. Então, às vezes o cliente quer um móvel, né? E aí ele começa lá a falar. Aí a primeira coisa que eu pergunto assim, você imagina mais ou menos quanto que você vai fazer de investimento, disso daqui? Aí eu pergunto para meio que trazer ele para a realidade também. Realidade. Então, eu estou imaginando tanto, então a gente pode fazer nesse formato, a gente pode fazer assim,
Porque assim, hoje eu costumo falar que o tempo é muito valioso e você fazer uma coisa assertiva toma tempo. Então, quando a pessoa vai fazer algo referente a um planejado, eu tenho que fazer de acordo com o que ele quer e nas condições que ele pode fazer. Então, isso é uma coisa que geralmente eu procuro entender do cliente para fazer bem Mais certo. assertivo, né? É, Ou seja, encaixar o sonho com a realidade, vamos dizer dessa forma, né? O sonho que é. ele tem daquele imóvel tal, com a realidade do que de repente está dentro do orçamento que ele quer, né? E Porque muitas das vezes se encaixa. Porque aí você faz o cliente pensar, entendeu? Às vezes você vai comprar um móvel aí dessas lojas magazines, né? O móvel vai durar menos. O fundo o acabamento. é aquela chapinha, né? Aquela chapinha, às vezes não tem um acabamento atrás, porque igual o móvel que eu trabalho, ele tem acabamento tanto na frente quanto atrás. Isso não dá mofo. Tá. Então, se não dá mofo, você não vai gastar com remédio. Você vai ter uma durabilidade Você vai maior ter até uma do que você durabilidade guarda. melhor. Você vai ter um ambiente mais limpo, mais Aham. arejado. Então, às vezes você tem um... Eu já tive caso de eu pegar que vai desmontar e quando você tirar o móvel, atrás tá assim, tipo, tudo mofado. E aí a criança esse casal tinha criança, dormia no mesmo quarto, vivia no médico. Aí você perde um dia de trabalho. Aí você gasta com remédio. Então, são N fatores que aí depois quando você coloca um negócio que tem acabamento, tudo certinho, isso ajuda até na sua saúde. Então, Sim. é interessante, né? Então, é caro. É caro ter uma saúde boa. Você É entendeu? caro em que ponto de vista, É, né? A partir de que análise isso se torna caro? é, Né? Assim, se você quer uma coisa temporal e é simplesmente para suprir alguma coisinha ali, pode até ser. Agora, se você está pensando num todo, numa coisa mais complexa no sentido de te dar, sabe, qualidade, tudo isso não é caro. é um Em relação ao tempo, investimento. É um exatamente, em investimento. relação ao tempo também, né? Tanto que geralmente a marcenaria, quando você vende, ela valoriza o imóvel, né? Porque o Sim, sim. pessoal não leva. Não leva já. E acaba comprando o imóvel já porteira fechada, né? Que aí já compra com a marcenaria. Em alguns casos, até os móveis soltos, né? Fala assim, eu quero do jeito que tá aqui, com esse sofá, com tudo, né? É a Então, porteira fechada mesmo. porteira fechada. Por exemplo, e a marcenaria, quando você fala de planejados, ela te dá possibilidades. Por exemplo, entrando nesse mérito, vou comprar um apartamento, ele já tem lá alguns móveis planejados, mas eu queria dar uma mudada naquilo. Você já tem uma estrutura ali que você pode mudar. O MDF ele te dá essa possibilidade, né, de mudar a cor, tipo, fazer tipo, um projeto para readequar aquilo ali. Tá tudo branco, eu quero pôr madeira. O que você pode fazer? Vamos supor que você tem lá um guarda-roupa que está há 10 anos, 15 anos. Você pode trocar as portas dele. Esse tipo de serviço dá para ser feito, entendeu? Então você vai lá e fala, meu, tá aqui, sei lá, a caixaria tá boa, tá perfeita, as gavetas estão boas. Vou trocar a porta. Dá para fazer também. E isso, queira ou não, já muda o móvel, entendeu? Sim, sim. Já muda todo. E aí fica com ar de novo. Ou seja, você muda só o puxador, já muda tudo, entendeu? Então, isso é uma coisa que dá para ser feita também. Eu fiz um cliente esses dias que ele tinha um móvel lá que ele comprou sem porta. E depois ele viu a necessidade de colocar a porta. Eu falei, tá, a gente faz. Aí é algo mais simples, mas a gente faz também, entendeu? Vamos colocar a porta aqui. Pô, ficou mal feliz, porque ele falou que ficava com pó lá, né? E aí parou de ter, então tudo isso Ou dá para seja, ser a feito. marcenaria ela dá uma possibilidade de A criação, né? marcenaria é uma infinidade. É muito interessante, porque se você falar assim, meu, eu quero, sei lá, um móvel com várias prateleiras, várias gavetas pequenininhas, dá para fazer. Mas por quê? Porque, sei lá, eu quero
pôr essa caneta aqui e eu quero pôr uma do ladinho da outra, eu quero ter divisória. Dá para fazer. Você pode criar de acordo com a necessidade de cada um mesmo. É muito, né? E cada um tem uma necessidade. Então, acho que o planejado, ele entra mais essa questão de resolver a necessidade da pessoa. Por isso que chama planejado, né? Planejado. Nossa, é gratificante. E eu tenho um retorno bem legal da galera, porque a minha missão é entender o que a pessoa quer. E muitas das vezes eu faço perguntas provocativas, assim, porque às vezes quando a pessoa fala assim, eu quero algo normal, pô, o que é normal pra você, né? O que é normal pra você, né? E já entra até meio que numa questão filosófica aí, né? O que é normal pra você? O que é natural, né? O que às vezes é normal pra mim não é normal pra você, né? Exatamente. E deve ser um trabalho bastante interessante, porque você tem que entender até a rotina daquela pessoa para poder fazer um projeto que seja o mais assertivo possível. Até a rotina dela vai influenciar, né? O que ela tem que ter mais acessível ali, né? Mais fácil, tudo isso, né? E aí, às vezes, você tem que oferecer a coisa certa para a pessoa certa. Igual esses dias, um casal lá, a mulher acordava bem cedinho e o marido continuava dormindo, né? E queria um guarda-roupa que abrisse a porta e iluminasse, para ela não ter que ligar a luz e acordar a luz. Então é algo muito que funcione, é algo que a pessoa quer funcional. Tem que ser bonito, mas ela quer que abra a porta e não incomode o marido dela. Então, isso daí é coisa que você tem que fazer de acordo com a necessidade da pessoa. É isso aí. Então, isso faz toda a diferença no dia a dia. João, obrigada pela sua participação aqui no Resenha. Sucesso lá também no seu negócio. E é isso, gente. Vamos encerrando aqui nossa pauta sobre marcenaria. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like. Segue lá também, João, lá nas redes sociais. Segue a gente aí na @pereneplanejados. Isso aí, gente. Até a próxima. Falou.